a gente falou um pouquinho sobre os processos expositivos e sempre, gente, sempre, tudo que a gente for falar, pensando em comunicação, pensando no texto, vão ser pequenas pinceladas, porque vocês sabem que o tema é muito amplo. Confesso que quando eu fui fazer essa apresentação, né, preparar o nosso encontro de hoje, eu fiquei pensando em inúmeros recortes que eu poderia falar. Mas como a gente já conversou um pouquinho sobre ações educativas, eu decidi não me aprofundar tanto nelas nessa semana. Quem sabe num próximo encontro, se vocês tiverem interesse, a gente fala de novo sobre ações educativas e faz algum outro recorte. Como sempre, vou pedir para o pessoal se apresentar aqui ao lado no chat. É bacana a gente saber de onde vocês vêm, quem são vocês. Eu sei que o encontro acaba sendo um pouco rapidinho, mas a gente tem essa oportunidade de conversar um pouquinho mais. Então, eu vou começar aqui a nossa apresentação. Espero também não ter me empolgado tanto na apresentação e ficar dentro do horário, mas vai dar tudo certo, gente. Vocês vão ver. Vocês também, como sempre, me avisem se está tudo certinho. E se está aparecendo, e se vocês vão conseguir enxergar o que eu estou fazendo, tá bom? Qualquer coisa vocês gritem. Eu sei que às vezes não aparece do jeito que a gente gostaria, então... Opa! Então é isso. Tá aparecendo? Sim, tá sim. Legal. Também vou falar para vocês pegarem água, para vocês acompanharem, porque não sei se na cidade de vocês está quente, que nem aqui, mas na minha cidade está impossível de ficar sem uma garrafa de água, tá? Então, vamos aqui, vamos começar. Vocês já sabem, se vocês quiserem comentar alguma coisa, a gente conversa bastante no final, eu adoro que vocês comentem. Afinal de contas, a gente está falando de comunicação, então espero que a gente consiga se comunicar e não seja aquela comunicação, aquele modelo que eu falei na semana passada, que ele é unilateral, né, que é só a pessoa transmitindo e vocês recebendo. Eu espero que seja um modelo mais circular, que a gente consiga ter uma comunicação aí em forma de diálogo. Então, comunicação em museus, parte 2, né? Comunicação ou extroversão. Vocês vão ver que eu vou falar sempre os dois termos como sinônimos praticamente, porque a gente encontra naquele tripé da museologia, quando a gente pensa em pesquisa, em salvaguarda, em comunicação, as duas formas. Então, está sempre correto, que nem a gente encontra muitas vezes salvaguarda ou preservação. Tá? E aí, vocês estão vendo aqui que eu coloquei um slide cheio de uma exposiçãozinha, que é justamente para a gente ficar pensando nisso, porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando a gente pensa em comunicação em museus, quando a gente pensa em extroversão em museus, é a exposição, mas a comunicação em museus é a mesma coisa que exposição? Então, a gente já vem comentando isso há um tempo. Tirar essa caixinha de diálogo aqui para parar de encher o saco. Como a gente já vem conversando há um tempo, a exposição ela é uma pequena parte, é uma das inúmeras formas que a gente tem de fazer comunicação em museus. É importante, é a principal que a gente lembra. Por quê? Porque quando a gente entra no museu, a gente dá de cara com ela, a gente começa a ver os objetos, a gente começa a ler os textos, a ver a iluminação, a gente está sempre em contato com a exposição quando a gente coloca os nossos pezinhos passando a porta do museu, né? Então, é a primeira que vem na nossa mente. E é claro, que nem eu comentei, as exposições, elas fazem parte, assim, de um longo processo, ou deveriam fazer, elas são formadas através da pesquisa, depois o curador, ou o museólogo, ou a pessoa que montou a exposição, ela pensou nas peças que estão expostas, aquilo ali forma um caminho comunicativo, né? A ideia ela é passar alguma informação, transmitir alguma informação em potencial, e os visitantes vão conseguindo ter contato com esses temas e pensando nesses temas de acordo também com as suas próprias vivências. Essa é a parte bacana, né? Mas isso é uma das coisas que acontece no museu quando a gente pensa em comunicação. E, poxa, é muito legal, a exposição é muito bacana, mas não é a única forma aí da gente se comunicar, da gente conseguir ter essa relação de proximidade com a comunidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a comunicação museológica ela vai desempenhar um papel essencial, ela que vai criar as pontes entre o que a gente tem no nosso acervo, entre o nosso patrimônio, entre todos os nossos objetos, entre todas as nossas pesquisas com a comunidade. É a comunicação que vai fazer esse papel de não só de preservar, mas de comunicar essa preservação, de fazer com que essa preservação ela tenha algum sentido, porque a gente preservar o patrimônio para nada
não chega em lugar nenhum. A gente só deixar os objetos guardados, a gente só fazer inventários, isso vai ajudar que eles sejam guardados. Mas guardados para quê? Quando a gente pensa na ideia de coleções, quando a gente pensa na ideia de museu, a gente sabe que é um espaço visitável, a gente sabe que a ideia é a gente fazer essa fruição das informações, essa fruição do conteúdo que a gente tem no museu. Então, a comunicação museológica, quando ela é bem feita, ela vai promover aquilo que a gente está fazendo, ela vai divulgar aquilo que a gente está fazendo, e vai ajudar a gente também em outros processos, vai ajudar a gente em processos educativos, vai ajudar a gente na inclusão, vai ajudar a gente no desenvolvimento cultural e, por que não, econômico. E aí vocês vão se perguntar, como assim econômico? A gente vai chegar lá, vocês vão ver. É uma ferramenta valiosa, ela fortalece os laços entre as pessoas e o patrimônio. Vocês lembram lá, acho que na primeira aula, que eu falei exatamente isso, né? A gente começou a comentar sobre diferentes definições de museus, sobre o que é museu, e a gente comentou sobre o fato museal, que é aquela relação entre o homem, o objeto e o cenário. Então, isso acontece devido à comunicação em museus. Se a comunicação ela é eficiente, a gente vai conseguir fazer com que esse processo de proximidade entre o visitante, entre a comunidade e o acervo, o patrimônio, aquilo que a gente está salvaguardando, crie uma relação e consiga reverberar de alguma forma, e possa auxiliar no fortalecimento de identidades, no pertencimento, e, é claro, nas críticas, nas discussões, enfim. Vai trazer elementos para a gente que possibilitem essa inter-relação. O museu ele não é um espaço separado, isolado da sociedade, ele funciona em conjunto com a sociedade, e ele só vai conseguir ter essa correlação, é claro, se a gente tiver uma comunicação. Vamos pensar no museu hipotético que fica fechado durante todos os dias e que as pessoas não conseguem chegar lá. É claro que esse museu ele não é um espaço comunicativo, então as pessoas não vão saber o que está falando no museu, não vão conhecer o acervo do museu, não vão conhecer o patrimônio que está ali sendo preservado, e aí a gente não consegue ter essa troca, a gente não consegue fortalecer identidades, a gente não consegue trazer questionamentos, a gente não consegue trazer nada, porque é um objeto fechado em um espaço somente para poucos, ou somente para salvaguardar. E a gente está salvaguardando para quem? É aquela ideia também que eu trouxe nas primeiras aulas, né? Um eixo da museologia não funciona sem o outro. Se a gente tem somente a salvaguarda, essa salvaguarda serve para quê? A gente não faz a salvaguarda justamente para preservar um patrimônio para as próximas gerações, mas para isso a gente não precisa que as próximas gerações tenham acesso ao patrimônio? Enfim, é um ciclo. Então, se nós formos pensar no que uma boa comunicação museológica permite, né, o que ela aprimora quando ela existe, para que ela serve, a gente pode pensar que ela serve, então, para essa ideia de comunicação com a comunidade, né, de conexão com a comunidade. Então, ela facilita a criação de conexões significativas entre o patrimônio local e a comunidade. Ela vai fazer isso que eu falei, promover um senso de identidade, de pertencimento, fortalecer os laços entre as pessoas e seu ambiente cultural. Por quê? Porque o museu ele vai refletir o que acontece, ou deveria, ele vai refletir o que acontece nas comunidades, nas sociedades, ele vai trazer discussões, ele vai trazer elementos que contam algo relacionado ao momento que a gente está vivendo, né? Aquela máxima de quem vive de passado, o museu não existe, o museu ele não vive de passado, o museu ele vive também de passado, ele vive de presente, ele vive de futuro, ele vai trazer articulações para a gente compreender melhor a nossa história, para a gente compreender melhor quem nós somos. Inclusive, né, nossa exposição aí no Museu do Folclore é a minha cultura mostra quem eu sou, né? A ideia é exatamente isso. É a cultura que nós temos, a nossa individual, as nossas identidades vão mostrar quem a gente é. E o museu, ele é uma ferramenta que ajuda a gente a falar, a entender, a pensar em quem nós somos e em quem nós não somos. Porque quando a gente entra em uma exposição, a gente consegue fazer aquela relação entre o que nos pertence, o que faz parte das nossas vivências, o que faz parte do nosso repertório e o que não faz. Isso ajuda a gente a pensar em quem nós somos, em o que nós queremos e para onde nós vamos, enfim. Uma comunicação museológica eficaz ajuda a gente nessa conexão. Ela ajuda a gente no que mais? Nessa educação, nessa conscientização. Por quê? Porque ela pode criar discussões, ela pode falar sobre questões sociais, ela pode contribuir para uma compreensão mais profunda e crítica do mundo. Por que eu digo sempre que são discussões também? Porque a gente não está, o museu ele não é um espaço para doutrinar ninguém, ele não é um espaço para que as pessoas entrem e saiam pensando como os curadores, como os mediadores, como as pessoas que contam a história que ali está. O museu ele é um espaço
espaço para diálogo, é espaço para embate, é um espaço para debate. A gente quer que as pessoas cheguem no museu, quando a comunicação está bem feita, e elas tenham reações, e essas reações elas podem ou não ser favoráveis àquilo que está exposto. É o que eu comentei, se você chega no museu, você vai também se relacionar com aquilo que não está lá. Às vezes a gente visita museus históricos, por exemplo, e a gente consegue fazer um recorte muito claro daquilo que está exposto. E aquele recorte muito claro permite a gente ver quantas outras histórias não estão sendo contadas. É muito comum, vou dar exemplos, né? Em cidades que têm um número enorme de imigrantes, a gente não ter necessariamente a história de imigrantes não europeus nesse recorte, mesmo que o museu esteja falando sobre imigrantes. Muitas vezes, quando a gente tem um museu que está falando sobre o período do café, né, a gente não tem necessariamente um trabalho sobre as pessoas escravizadas que não estejam relacionadas ao seu papel nas lavouras, enfim, a gente não tem discussões sobre o papel do negro fora dessa ideia de escravizado, isso acontece com frequência. E aí, a partir daquilo que a gente está vendo no museu, a gente consegue se conscientizar, a gente consegue discutir, a gente consegue debater e, inclusive, propor inclusões nesse discurso e melhorar a comunicação museológica. E aí a gente chega exatamente nesse outro ponto, porque uma boa comunicação museológica ela vai permitir a inclusão e a diversidade, né? Ela vai ser eficaz, ela vai incluir diversas perspectivas. Uma comunicação museológica eficaz, ela não vai trazer somente uma visão, ou quando ela trouxer uma visão muito específica, ela vai deixar isso claro, porque isso vai fazer parte da proposta daquela exposição. E esse recorte vai ficar claro, mostrando que aquilo não é a única história. Vai propor um diálogo sobre isso. Por quê? Porque isso vai fazer com que diferentes grupos sintam-se pertencentes, representados, valorizados. Quando a gente vê uma exposição que está falando sobre algo que nos toca, aquilo faz com que a gente se sinta importante. Aquilo faz com que a nossa história, as nossas vivências sejam valorizadas. Quando a gente não tem nenhuma representação nossa nesses espaços, a gente começa a se sentir desvalorizado, como se aquilo que a gente faz não fosse importante. Se a gente pensar, por exemplo, em museu de profissões, as profissões que estarão lá representadas vão se sentir significativas. E, de repente, profissões que não estejam representadas vão ficar até tristes, né? Tipo, minha profissão é importante também, enfim. O que mais isso ajuda? A comunicação museológica eficaz vai ajudar a gente no engajamento ativo. Por quê? Porque é o que eu falei, a gente não quer necessariamente que a comunicação ela seja uma via de mão única, a gente quer que ela seja uma via de mão dupla ou mais, a gente quer que as informações cheguem e vão na mesma frequência, que a gente consiga realmente convidar as pessoas a participarem dos projetos, das exposições, dos nossos programas, dos nossos eventos. Isso não vai aumentar só o envolvimento do público, mas também vai permitir que a comunidade contribua para a narrativa do patrimônio. Se a gente estuda um pouco sobre narrativas do patrimônio, a gente vai ver que elas estão sempre em conflito, sempre em discussão. Por quê? Porque existe essa ideia de você conseguir lutar por aquela narrativa que mais te representa. E isso é um espaço de conflito. E o museu vai ajudar a gente a criar e a mediar esses conflitos. Vai ajudar a gente a engajar as pessoas a participarem ativamente daquilo que a gente está fazendo. As pessoas que visitam o museu, elas não são estáticas, elas não são bonecos, elas não são nada disso. Elas têm as suas referências, elas têm as suas vivências, e elas devem e podem se engajar e colaborar com esses espaços. E é claro, a gente tem que pensar também na prática. Se a gente tem uma comunicação museológica eficaz, ela vai ajudar a gente no turismo, ela vai ajudar a gente no desenvolvimento econômico. Por quê? Porque museus, eles podem ser importantes impulsionadores do turismo cultural. O turismo cultural, ele movimenta uma boa parcela de recursos referentes ao turismo. Se a gente fizer uma análise, tem vários materiais que trazem sobre isso, se vocês quiserem um dia eu mando para vocês, enfim, me lembrem, porque eu tenho uma memória horrível com as coisas que as pessoas me pedem, mas ele tem uma importante influência nisso. E os museus, se eles conseguirem trazer
né, uma comunicação eficiente, vai fazer com que as pessoas visitem mais o museu. E quando eu digo comunicação eficiente, eu não estou falando só da exposição, né? Eu estou falando do nosso material de divulgação, eu estou falando da nossa identidade visual, eu estou falando das nossas pesquisas, das nossas publicações. Tudo isso faz com que as pessoas se identifiquem com o espaço, visitem mais o espaço, e quanto mais pessoas visitarem o espaço, mais fácil é de movimentar esse turismo na região, fazer com que as pessoas visitem os museus, fazer com que as pessoas frequentem os restaurantes próximos, fazer com que as pessoas frequentem o café do museu, se tiver, comprem os produtos da lojinha, enfim, isso pode ter um impacto positivo no desenvolvimento econômico da região. Estimula o comércio, a criação de empregos, vai estimular até a comercialização de artesanato, dá para fazer parcerias, né, com pessoas que trabalham com esse tipo de fazer e consiga estar relacionado às atividades do museu e auxiliar no desenvolvimento econômico das comunidades que o museu está inserido, de repente, trabalhar com temáticas próximas daquilo que as pessoas estão produzindo, inclusive pensar em exposições, em catálogos, em postagens, enfim, que tenham a ver com o comércio local, que consigam valorizar isso, consigam fazer parcerias, isso é muito bacana e ajuda nos dois, né? Ajuda no museu, porque para o museu se manter, ele precisa muitas vezes apresentar, né, os números de visitação, ele precisa ter toda essa relação também com os dados dele, para conseguir patrocínios, para conseguir ajuda, para conseguir outras coisas, e ajuda o pessoal que está em volta, né, que consegue participar ativamente também das atividades do museu. Então, eu sempre digo, e essa é a verdade, né, que na comunicação museológica, assim como na exposição, a criatividade é o limite, porque tudo pode ser pensado como comunicação museológica. O número de peças de marketing ou de comunicação ou de extroversão que a gente pode criar vai ser limitado somente por aquilo que o nosso pensamento alcança, porque a gente pode pensar em fazer acordo com os restaurantes do local e colocar em guardanapos ou em descansos de mesa informações sobre o museu. Isso já é uma peça comunicativa incrível, vai fazer com que as pessoas que estejam na região visitem o museu. A gente pode pensar em publicação em ônibus, que nem o Museu do Folclore fazia. A gente pode pensar em nas coisas mais óbvias também, porque não, né? Veiculação em rádio, em TV, a gente pode pensar em programas, a gente pode pensar em encontros, em simpósios, em publicações, em ações educativas que são infinitas também, em ações educativas virtuais, a gente pode pensar em tantas possibilidades, tantas inúmeras, que vai depender do quão criativa a gente é para executar essas ações, e, é claro, das nossas limitações financeiras também. Então, vou trazer aqui alguns exemplos do que a gente pode fazer dentro da nossa instituição cultural, que tem a ver com as nossas ações educativas, com as nossas comunicações, que tem a ver com tudo aquilo que a gente pode fazer para se transformar em um espaço mais comunicativo. Então, é claro que a gente vai pensar nas ações educativas, nos programas educativos, né? Os museus, frequentemente, eles vão desenvolver programas educativos para escolas, grupos comunitários, público em geral, públicos específicos, então, para idosos, para PCDs, para, enfim, também, dependendo do tipo de ação que a gente vai fazer, vai direcionar como que vai ser esse programa educativo. Então, a gente está falando de mediações, de oficinas, de palestras, seminários, atividades interativas. Essas atividades interativas são bacanas, elas podem ou não estar relacionadas com a exposição, mas têm que estar relacionadas ao tema do museu, e isso também pode enriquecer muito a experiência do visitante e vai ajudar o visitante a compreender melhor aquilo que está sendo trabalhado pelo museu, vai aprimorar as relações, vai fazer com que a pessoa seja mais ativa nesse espaço, vai fazer com que a pessoa crie memórias afetivas positivas relacionadas àquele espaço, e isso é sempre muito bacana, pensando, claro, em uma comunicação eficaz. Pesquisa e biblioteca, eu sempre bato bastante, né, a tecla sobre como a pesquisa, ela influencia muito nas nossas ações de extroversão, nas nossas ações de comunicação. Então, o fato do museu ter uma biblioteca ou um centro de pesquisa, isso já é uma forma de extroversão. Por quê? Porque as pessoas conseguem visitar esse espaço, sejam acadêmicos, sejam estudantes, e vão conseguir fazer pesquisas relacionadas
às coleções do museu, e isso ajuda a fruir informações referentes ao tema do museu, a história do museu, a história do acervo. Então, querendo ou não, o fato de você ter uma biblioteca que é acessada, né, não adianta nada ter uma biblioteca que é fechada e ninguém pode visitar, ou um centro de pesquisa que é fechado somente para as pessoas do museu e ninguém consegue visitar, isso já é uma forma de comunicação, se bem feito. Nós temos o clássico, né, atividades culturais e eventos, que são concertos, performances teatrais, exibições de filme, festivais, contação de história, enfim. Isso atrai público diversificado, oferece experiências culturais variadas, as pessoas vão querer visitar esse espaço mais vezes. Se for algo feito com frequência, você consegue, inclusive, fidelizar um público. Vamos supor... Vamos supor que o museu, ele toda terça-feira faz aqui, né? Não, mentira. Toda última terça-feira do mês faz uma discussão sobre temas referentes à museologia. Então, a gente consegue fidelizar um público que acaba visitando a gente todo mês. Ou, se toda semana tem uma exibição de filme, ou trabalha discussões referentes a filmes, ou abre espaço para produtores locais exibirem seus curta-metragens e discutirem sobre os temas, ou abre espaço para músicos locais fazerem suas performances. Tudo isso ajuda a fruir informações referentes ao tema trabalhado no museu. É claro que a gente não vai fazer performances teatrais que sejam muito externas àquilo que é trabalhado, mas é sempre possível chamar pessoas, chamar parceiros que possam fazer temas do museu se transformarem em peças ou ações afins. É claro que nem eu disse, vou ficar aqui pensando em um monte de ação educativa que pode ser feita, né? Ou atividades culturais, enfim. Mas vocês entenderam, é sempre a criatividade que nos limita. E o programa de acesso ou acessibilidade, isso também é comunicação. Eu sei que a gente acaba sempre pensando isso de forma separada, né? Principalmente quando a gente vê os planos museológicos, quando a gente vê as ações que são feitas, a gente acaba separando elas, então pesquisa é uma coisa, acessibilidade é outra, mas está tudo interligado. Se a acessibilidade for bem feita, ela ajuda a gente na comunicação. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente tiver intérpretes de Libra, painéis táteis, audiodescrição, audioguias, videoguias, isso vai ajudar a melhorar a comunicação do museu, isso são ferramentas de comunicação, isso ajuda a gente a extroverter o nosso acervo, a extroverter as nossas informações para públicos diferenciados, que não conseguiriam ter acesso normalmente aos temas que a gente está trabalhando. Então, é bacana a gente pensar que a acessibilidade também faz parte de uma comunicação em museus eficiente. Eu achei bacana trazer isso para vocês, porque nem sempre a gente associa uma coisa com a outra, né? E aí, eu vou me aprofundar em 2 temas só hoje, né, em 2 exemplos mais, para a gente discutir um pouquinho mais, porque, como eu falei, é muito amplo, e se eu quiser falar sobre tudo que tem a ver com comunicação e extroversão de acervos, a gente não vai sair daqui hoje, ou vocês vão me matar, que vocês vão ficar de saco cheio daquilo que eu estou falando. A ideia não é essa, é só trazer inquietações e pinceladas dos temas. E eu sempre dou o exemplo de publicações, né? Eu decidi trazer 2 temas aqui não óbvios, porque a gente já discutiu sobre ações educativas, né? E por que eu falo que publicações são bacanas? Porque elas vão ajudar a gente em diversas coisas. Elas ajudam a gente em processos de ações educativos e em sensibilização, né? Elas podem oferecer oportunidades de aprendizado e trocas de informação com o público. O que eu quero dizer com isso? Que tipo de publicação é essa? São aquelas publicações, a gente, inclusive, no Museu do Folclore, a gente fez algumas publicações relacionadas à área educativa, a gente tem, né, para além da mula sem cabeça, porque, afinal de contas, a gente trabalha no Museu do Folclore e isso acaba criando desentendimentos sobre o tema que a gente trabalha, ou um recorte específico do tema que a gente trabalha, que é sempre sobre mitos e lendas, e, na verdade, o nosso museu, ele trabalha sobre patrimônio imaterial de uma forma muito mais ampla, né, e patrimônio cultural de uma forma muito mais ampla. E essas publicações educativas, elas podem oferecer ferramentas para as escolas, elas podem oferecer ferramentas para diferentes públicos. Um exemplo bacana que a gente tem, se entrar lá no site do Museu da Arte Sacra, vocês vão ver um número enorme de publicações relacionadas à educação e a formas de fazer a educação com o acervo deles. E aí vocês também vão vendo que a criatividade é o limite, a gente está falando de novos roteiros, de novas interpretações de roteiros, de novas interpretações de acervo, de sugestões de ações que podem ser feitas com o visitante ou que o visitante pode fazer por si só. Isso é um tipo de publicação específica.
Qual outro tipo de publicação que a gente pode ter, né? Esse aprofundamento da experiência do visitante. Então, a gente pode ter livros e catálogos sobre a exposição. Eles vão trazer informações que não estão na nossa exposição. Afinal de contas, a gente comentou no encontro passado que a exposição ela vai trazer uma narrativa e que a gente vai ter ferramentas que vão ajudar a gente nisso. São as legendas, são os nossos textos de abertura, são os textos expositivos. A gente vai conseguir construir aquele nosso texto com diferentes tipos de elementos, os objetos, as luzes, o texto em si, né, as legendas, mas quando a gente conta uma história, a gente escolhe um recorte para expor, a gente está deixando de fora muitas outras informações que podem, inclusive, ter feito parte da pesquisa, que podem, inclusive, ter feito parte do recorte inicial preparado pelo museu para montar aquela exposição, mas que, por uma questão de espaço, por uma questão de seleção, por uma questão de escolha, ficaram fora da exposição. E aí, para o visitante conseguir apreciar melhor, conseguir entender melhor, conseguir acompanhar o processo de pesquisa que foi feito para aquela exposição, podem sim ser feitos livros e catálogos que façam que a pessoa consiga se aprofundar nos temas que são tratados naquela exposição e ter uma compreensão melhor, ter uma relação melhor com aquilo que está sendo exposto, vão compreender melhor como que foi feito, quem foi entrevistado, onde foram tiradas informações, ver fotos, recortes, tudo isso que a gente acaba procurando ao longo da nossa pesquisa para a montagem da exposição, mas que acaba ficando de fora. Então, pode ser uma experiência, uma publicação que seja complementar àquilo que foi feito na montagem da exposição. Isso é muito bacana. Então, a gente aprofunda a experiência do visitante. Claro, aí tem a primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente fala em publicação em museu, que é a pesquisa e o desenvolvimento acadêmico. Então, as publicações de museus, elas são fontes de pesquisa, são importantes para estudiosos, para pesquisadores, para professores, que são aquelas pesquisas mais clássicas, que vão falar sobre um recorte do acervo, que vão falar sobre a história do museu, que vão falar sobre a história da cidade e do prédio, enfim. Os recortes podem ser inúmeros, mas que podem auxiliar aos pesquisadores a terem uma melhor compreensão sobre o museu e seu entorno, ou sobre os temas tratados pelo museu e seu entorno, o que é muito bacana. A gente pode também pensar na própria promoção do museu, claro, porque isso também vão ser publicações, né, catálogos das exposições que já foram feitas, que são ferramentas de marketing importantes. É legal a gente saber o que foi feito pelo nosso museu ao longo do tempo, através de catálogos, e as pessoas conhecem e conseguem se alinhar melhor àquilo que a exposição foi feita, né? Aquilo que foi feito durante as exposições, diferentes exposições, saber se o museu já fez uma exposição sobre tal tema ou sobre tal outro tema. Isso é bacana, faz com que as pessoas possam conhecer melhor o nosso acervo, faz com que as pessoas possam entender melhor também temas diferentes que podem ser abordados por nós, ou, inclusive, utilizar isso também para pesquisa. A gente pode pensar na preservação da memória institucional. Por quê? Porque quase todos os museus, ou pelo menos os museus que trabalham com publicações, vão ter uma ou outra publicação relacionada à história do museu. E isso é muito bacana também, isso preserva a memória institucional, né? E a gente também pode pensar em publicações que trabalhem com a inclusão, né, com a acessibilidade, que é exatamente aquilo que a gente está falando. Por quê? Porque as publicações elas vão ser formas de acessar o museu quando você não pode visitar o museu. E essas publicações elas podem ser feitas, por exemplo, em formato de áudio ou videoguias, elas podem ser feitas através de audiodescrição, elas podem trazer outros formatos que não sejam necessariamente um formato de folhear, né? A gente pode pensar em outras formas e levar isso para outros espaços que não sejam os espaços físicos do museu, ajuda na inclusão. Normalmente, a gente recebe, muitos museus recebem, né, publicações de outros museus, para saber um pouquinho mais sobre as histórias. Essas publicações, às vezes, elas são técnicas, ou são sobre alguma determinada exposição. Então, os museus, eles acabam fazendo essas trocas de publicações entre si, o que é muito enriquecedor e bacana. E, de repente, se ficar exposto nas outras bibliotecas, é mais legal ainda. Por quê? Porque você consegue expandir e comunicar essas informações para outros tipos de público que não iriam normalmente no museu, de outras cidades, de outros estados. Enfim. E outro elemento que eu decidi trazer para vocês hoje, para a gente pensar sobre a identidade visual do museu. Eu sei, é uma coisa que às vezes passa batido, né? Mas se vocês forem reparar, os museus grandes, eles têm investido fortemente na sua identidade visual.
A gente tem, por exemplo, a Pinacoteca do Estado, né, aqui de São Paulo. Ela fez essa mudança e recebeu o apelido, ela se deu o apelido de Pina. Por quê? Porque Pinacoteca é muito grande. É mais fácil para as pessoas lembrarem de Pina do que lembrarem de Pinacoteca. E sem contar que parece que você está falando com um amigo, né? Você tem essa sensação de que ela é quase próxima a você. Ela é muito íntima, porque você só dá apelido para pessoas que são próximas. Então, é tudo pensado propositalmente. E a identidade visual, a gente pensa também no logo, alguma coisa que marque, alguma coisa que seja interessante. Isso ajuda a gente a pensar em outros fatores. A gente está falando dessa atração e desse reconhecimento. Uma identidade visual atraente, memorável, ela ajuda a atrair a atenção do público, facilita o reconhecimento do museu, torna mais facilmente identificável em meio a outros locais culturais. Por quê? Bom, voltando ao exemplo da Pinacoteca. Quantas pinacotecas a gente não tem, né? No estado de São Paulo, inúmeras. Só que Pina a gente só tem uma. Né? A gente pode pensar numa comunicação eficaz. A identidade visual é uma linguagem que comunica a essência e a mensagem do museu. Então, se a gente tem uma identidade visual no museu que ela é bem feita, a pessoa já consegue pensar em elementos que a lembrem. Agora tem bastante, tá? É bastante comum a gente ver logos que lembrem a arquitetura do próprio museu, ou a fachada do próprio museu, e a sigla do museu ao mesmo tempo. Né? A gente tem lá no Museu Paranaense, a gente tem vários que estão fazendo isso, o que é muito bacana, porque você consegue ter o reconhecimento da fachada do museu junto com o próprio nome do museu. E aí a gente está transmitindo um pouquinho dessa história, dessa significância que eles querem passar. Outra coisa, né, uma identidade visual clara, ela ajuda a orientar o público. Ela vai ser usada para que os visitantes dentro do museu possam saber o que eles estão fazendo, onde eles estão e consigam encontrar aquilo, né? Sempre que olhar aquele logo, olhar aquela identidade visual, olhar aquelas cores, olhar aquele nome, eles vão saber que está falando daquele museu que eles visitaram. Claro, ajuda na promoção e no marketing, que é o mais óbvio, né? Identidades visuais, elas são muito feitas para isso. Vão ser usadas em material impresso, online, em publicidade, em mídias sociais para atrair o público. E, claro, incentivar a visita. Quando a gente tem uma identidade visual que é atrativa, às vezes você fica com vontade no lugar. Não pensando somente em museus, mas abre um restaurante novo, abre uma cafeteria nova, você olha a identidade visual dela, ela pode te trazer sensações e te dar vontade de visitá-la. A mesma coisa acontece com o museu. Se você tem uma identidade visual que é interessante, pode ser que você fique com vontade de visitar esse espaço por causa disso. Além disso, a gente pode pensar na ideia da sustentabilidade financeira, né? Ela pode aumentar o apelo do museu e ela também vai mostrar para os seus patrocinadores, doadores, financiadores, que ela é uma instituição séria, que ela está preocupada com cada detalhe dentro de si, que ela vai usar isso para melhorar a experiência do visitante, que ela vai usar isso nas peças de marketing, e isso contribui para arrecadar novas formas de financiamento, para conseguir novos patrocínios. Você passa credibilidade, e a credibilidade é muito importante quando a gente vai tentar esse tipo de parceria, né? Então, isso contribui para a sustentabilidade financeira, que é uma luta constante de todos os museus. Então, às vezes, pequenas coisas podem nos ajudar nesses grandes processos. Prometo para vocês que está acabando. E aí é isso aqui, ó. É a última inquietação que eu deixo para todo mundo, para a gente discutir, que são tantas possibilidades, que nem eu falei, só é limitada pela nossa criatividade, mas porque a gente sempre pensa em exposição. Por que os nossos recursos estão sempre voltados para melhorar a exposição, para mudar a exposição, e a gente acaba não fazendo coisas que às vezes são mais fáceis financeiramente do que pensar em uma grande modificação da exposição. É comum a gente visitar museus, claro, a exposição é importante, tá? É comum a gente visitar museus que não têm identidade visual estabelecida, que não têm redes sociais, que não têm sites, que não tem nada que atraia o público, que não vai conseguir criar nenhuma relação com o público para além daquela que o objeto na vitrine faz. Então, é bacana a gente pensar nas inúmeras outras possibilidades que a gente pode fazer além da exposição. Exposições são importantes, sim, são fundamentais, né? Sejam elas virtuais, sejam elas presenciais, elas são sempre a máxima do museu, né? A gente tem
a ideia de coleção visitável, né, na história dos museus, que transforma-se em museus posteriormente, e sem elas não tem o que fazer, mas não é a única forma. E, às vezes, se a gente consegue criar uma rede social, criar um site, consegue mostrar para parceiros, para financiadores, que a gente consegue fazer outras coisas, a gente, às vezes, consegue até captar dinheiro para melhorar as nossas exposições. Então, novamente, as coisas podem estar interligadas. Se a gente mostra que a gente faz pesquisa, de repente, a gente consegue parceria com pesquisadores, que vão ajudar a gente, vão ser nossos parceiros em exposições. Então, se a gente faz outras formas de comunicação, às vezes a gente ajuda a melhorar as nossas exposições. Enfim, era mais ou menos isso. Eu sei, ficou muitos temas de fora. A gente pode combinar outro dia de falar sobre ações educativas online, sobre comunicação em museus online, virtuais, né, que é uma coisa que a gente vem fazendo muito no nosso dia a dia nas instituições, mas eu acho que daria um encontro só sobre isso, né? E, claro, daria um encontro só sobre ações educativas. Como sempre, é só para a gente brincar um pouquinho, conversar um pouquinho, trazer uma ou outra pincelada de temas. Eu gosto de falar sobre pesquisa e sobre a importância da pesquisa e de publicações para a comunicação em museu. Eu acho que é uma coisa que a gente não pensa todo dia, então é bacana. E agora eu vou tomar um pouco de água e vocês podem conversar comigo, né? Para a gente melhorar a nossa comunicação. A Lu disse aqui que o primeiro que vem à cabeça quando se fala de Lobo Machado é o Museu do Ipiranga. Sim, sim, sim. Ele é bastante emblemático. Eu penso direto na Pina mesmo. Eles me pegaram, eu ganhei muito. Eu me sinto amiga da Pina, entendeu? Pode falar, Ingrid. Oi, bom dia. Mariana, o que eu fiquei pensando também em relação à comunicação, que eu já falei com você pelo WhatsApp, né, quando a gente estava falando sobre a exposição do Museu do Folclore, mas é uma coisa que eu acho muito interessante dos museus, que é quando tem um painel, um momento, um espaço de interação entre o público visitante e o museu, né? E aí eu vou compartilhar uma experiência da minha visita no Museu Nacional do Folclore, Edson Carneiro, lá no Rio de Janeiro, onde tinha a última sala, era um painel que tinha histórias de Saci, assim, né? E também estava falando lá, você conhece outras histórias, né, folclóricas, outros personagens, né, da sua região? E isso é muito rico, né? Porque é um museu, não só naquele museu, mas o museu, ele traz visitantes de diversos lugares, então a gente sabe que a cultura é dinâmica, plural, né? O folclore também, essa sabedoria do povo, né? É uma coisa muito dinâmica e diversa. Então, eu acho que é muito legal, tanto para o momento de pesquisa que o museu pode fazer, né? Quanto também para essa possibilidade de interação com as pessoas, né? Das pessoas se sentirem também parte daquilo e também pensando na função social, né, educativa do museu. Eu achei um ponto muito legal, queria trazer aqui também para compartilhar. Mas não é uma pergunta, só uma partilha mesmo. Muito importante. Eu gosto bastante também. O pessoal aí do Museu do Folclore não me deixa mentir que a nossa exposição sobre parteiras, o pessoal tinha um mapa, né, que o pessoal escrevia, onde elas tinham nascido, né, se tinha sido parto de parteira, quem que era a parteira que tinha feito o parto, e sempre comentam de novo sobre essa exposição. Foi uma coisa que ficou marcada. Inclusive, a gente tirou muitas fotos, né, dessas anotações, e a Marcela estava aprofundando-se na pesquisa sobre isso. Eu acho sensacional, eu gosto desses espaços de troca, é uma forma mais fácil de você fazer essa troca com o público, porque você acaba incentivando ele a trabalhar, né, nisso, a pensar nisso. E é uma troca bacana, eu gosto sempre muito. E abrir parênteses aqui falando sobre logo, olha aqui o logo do nosso museu, né, o Museu do Folclore. Eu gosto muito desse logo. Se a gente for ver o estudo desse logo, ele é incrível. A gente tem aqui o M e o F, né? Vocês estão vendo aqui? Dá para ver porque tem o loginho aqui na própria imagenzinha aqui na fotinho de quem está com perfil. Então, tem o M e o F, Museu do Folclore. Ele foi uma cestaria que a gente tem na exposição, que eles pegaram as tramas dessa cestaria e conseguiram
pensar num recorte para fazer o M e o F. Então, e ainda tem a ideia da bandeirola, né? Então, são vários elementos referentes àquilo que a gente está fazendo no nosso museu e ao nosso acervo, e o nosso nome, né? O Museu do Folclore, eu acho super bacana, enfim. E as cores muito bacanas também, que também não foram escolhidas por acaso, elas têm relação com as nossas salas expositivas, elas têm relação com as ações que a gente faz, é bem interessante. Lu, pode falar. Então, eu queria falar sobre a fala da Ingrid, e uma experiência também que eu tive aí no Museu do Folclore como ex-estagiária. Muitas histórias que a gente ouve do pessoal e que a gente escuta, mas não registra. Genial essa fala da Ingrid lá nessa experiência que ela teve, porque lá não fica só, a gente não fica só na escuta, é registrado, isso é importantíssimo, né? Porque a experiência de receber o pessoal e ouvir as histórias é sensacional. E o fato de registrar essas histórias, mais sensacional ainda, para se pensar em todos os museus essa dinâmica, né? No meu ponto de vista. Tem várias formas de fazer ações que são similares a essa, que eu acho muito bacana. Um museu que eu trabalhei, a gente tinha um enorme acervo fotográfico, sem informação nenhuma. Mas não é porque a gente não tem informação, a gente que trabalha no museu não tem informação do que é aquela foto, que a comunidade não tem informação sobre o que é aquela foto. Então, teve uma movimentação para publicar essas fotos e os visitantes e o nosso público complementar as informações através da história oral. E isso foi registrado, o que é muito bacana, porque a gente conseguiu infinitas informações que a gente não tinha antes, né? Sobre o nosso acervo fotográfico. Outras formas de ter essa troca. É que é tão legal, né? Pensar nas próprias redes sociais, ou em ter um caderno de campo quando as pessoas vão no museu, que nem a Lu falou. Quem já fez mediação e quem trabalha com público em museu, sabe que as pessoas entram e elas vão contando histórias, às vezes, do começo ao fim. E essas histórias, elas são importantes. E a gente consegue captar essas histórias de algumas formas. Pode ser através de gravação, pode ser através de caderno de campo, pode ser através de murais interativos. Enfim, é sempre muito bacana. A gente... eu já fiz isso, eu comentei no encontro passado, de, inclusive, trazer essas referências que as pessoas trazem para modificar a exposição, que é muito legal, né? O Museu do Folclore São José dos Campos levantou a mão, pode falar. O Museu do Folclore é a Manuela. Vou abrir aqui a câmera. Então, a gente teve essa experiência, foi muito interessante. Agora, nessa última exposição que a gente fez no Vicentino Aranha, né, que a gente participou da FLIM, a gente teve lá 2 momentos interativos que eu achei que foi bem interessante, que foi um que era uma feira de livros, a gente perguntou qual livro que mudou a sua vida. Então, a pessoa escrevia lá no papelzinho e tinha um varal onde as pessoas escreviam. Só que a coisa do interativo é tão legal que se a primeira pessoa começa a fazer uma coisa, todas as outras querem fazer, porque aquilo já se torna uma onda. Então, a primeira pessoa, ela escreveu o nome do livro e fez um desenho. Aí, aquilo já virou uma disputa de desenho. Todo mundo colocava o nome do livro e ainda fazia um desenho com referência ao livro. Isso foi muito legal e a gente repetiu agora na Semana do Livro também, as pessoas continuaram fazendo a mesma coisa, desenhando. Mais uma das interações com o público que me deixou, assim, bastante contente com o nosso trabalho, foi que a gente, assim, daquela forma muito rápida, como a gente sempre fez, e aí, a exemplo de uma outra exposição anterior que a Mariana tinha montado do Carnaval, a gente levou umas fotografias de um Moçambique daqui da nossa região, e a gente colocou as fotografias do Moçambique e de algumas folias e congadas, aliás, de algumas congadas. E o Moçambique, o grupo de Moçambique que foi lá, eles ficaram em torno da mesa, olhando as fotos e falando, olha fulano jovem, olha fulano. Então, assim, eles estavam vendo a história deles, isso é muito legal, porque até então a gente não tinha nenhuma referência sobre aquelas fotografias, mas aí a pessoa que estava lá, que já conhecia o Moçambique há muito tempo, começou a falar, olha, esse aqui é fulano, já faleceu, esse aqui
foi o que começou o nosso Moçambique, começou o nosso grupo. Olha, fulano aqui nessa foto era jovem, e foi muito legal essa interação, né? Essa ideia de colocar a fotografia, e aí vem de encontro uma fala de algum dos textos com museologia que a gente já teve, que a gente trouxe o exemplo do filme Pantera Negra, onde a pessoa que visita o museu, né, e ela consegue complementar a história daquele objeto, né, com esse processo de comunicação. Então, essa minha fala é para dizer o quão é importante esses espaços que a Ingrid trouxe, da gente recolher esses depoimentos, né? Quantas pessoas já choraram aqui na nossa Sala das Panelas quando viram o fogão a lenha, quando viram aquelas panelas de barro, e assim, a gente precisa captar essas coisas, né? A gente precisa deixar com que a pessoa se sinta fazendo parte daquilo e contando uma parte da história dela com aquele movimento que a gente já está fazendo, que é a extroversão do nosso acervo, né? Tá colocando ali o acervo, fazendo uma exposição permanente ou temporária, ter esse retorno das pessoas, do que trouxe, o que ela fez sentir, o que lembrança que acolheu, porque aí o papel realmente daquele objeto está sendo cumprido. Então, eu acho bem interessante essa possibilidade da gente ter essa interação. O que a gente comentou no terço passado, né? A interação é sempre importante. É muito fácil você criar uma exposição em que a pessoa entra e pela porta e sai pela outra e acabou, né? Mas isso não é uma comunicação eficiente, isso não é uma extroversão eficiente. A ideia de uma extroversão bacana, de uma extroversão que funcione, uma comunicação que sirva para alguma coisa, é exatamente a pessoa fazer essa troca, né? A gente ter essa relação de troca. Vou responder aqui rapidinho. A Eliette perguntou da exposição das parteiras, e aí ela achou que era no Rio, é nossa a exposição. O pessoal deixou aqui o link. Eu acho bacana dar uma olhada, porque é bem interessante, e se quiser mais informações, a gente tem mais informações também. Ingrid, desculpa, pode falar. Não, é um último complemento, gente, porque é uma coisa interessante também que acontece. Para quem conhece o Museu do Folclore aqui de São José dos Campos, a gente tem a sala Identidades, né? E na semana passada, isso é recorrente, né, também, e na semana passada, a Marcela e eu, a Marcela de Souza, que está aqui, nós somos pesquisadoras do Museu do Folclore, né, do CCP, Centro de Estudos da Cultura Popular. E aí nós vamos fazer uma pesquisa de campo, relacionada à montagem do presépio, que acontece no museu, no ciclo de Natal, e o senhor José Paulo falou que, quando foi visitar o museu, encontrou na sala Identidades, né, uma foto dele, uma foto do tio. Então, também, para quem conhece o Museu do Folclore ou não conhece presencialmente, dá para ver no site também as salas, existe essa outra possibilidade de interação, né, Mariana? Assim, são várias, né? Quando a gente passa a visitar outros museus e conhecer outros museus também, a gente percebe isso, né? De que forma os museus dialogam com o público, né? E tem alguns que dialogam mais, outros que dialogam menos, e é muito legal quando a gente começa a olhar para isso, né? A se colocar nessa posição de visitante mesmo, né? Porque a gente trabalha em museu, tal, fala bastante disso, de exposição de tudo, mas quando você vai visitar algum museu e você está lá, não, eu não conheço nada, absolutamente nada sobre isso, como que eu vou pensar, como que eu vou me reconhecer ou não dentro dessa exposição, né? E eu acho que a comunicação, ela traz muito disso, né? As várias formas de comunicação que você colocou aqui, que eu achei muito legal. Toda essa parte das publicações também, né? É só isso. Agora eu finalizei. Obrigada. Não, é isso. Eu não vou falar mais sobre as nossas exposições no Museu do Folclore, porque eu falei na semana passada, vocês sabem que eu sou suspeita. Eu acho as exposições muito bem pensadas, é uma exposição relativamente antiga, mas que está super atual, e a Sala Identidades é, com certeza, minha favorita. Para mim, ela é o desfecho do museu de uma forma que não tem nem o que falar. Mas, como o tema hoje não é exposição, como o tema hoje não é exposição, eu também vou falar das nossas publicações. A gente tem publicações super interessantes, né? Essa, para Além da Mula Sem Cabeça, eu acho um trabalho incrível feito pelas meninas que estavam na pesquisa. E tem os próprios cadernos de folclore, né? Que trabalham temas referentes ao nosso
dia a dia no Vale, o patrimônio cultural, o patrimônio imaterial, isso é bem bacana também. E, bom, outros exemplos de publicações que não são nossas, eu realmente recomendo todo mundo entrar no site do Museu da Arte Sacra e dar uma olhada nas publicações educativas e nos roteiros que eles criaram. Sério, é um exemplo sensacional, é extremamente criativo, a forma com que eles trabalham diferentes roteiros, com um tema que é tão distante, né, que pode ser tão distante, que é a arte sacra, principalmente pensando na arte sacra barroca, enfim, é uma coisa que pode criar um distanciamento muito grande, mas demonstra como uma comunicação eficiente pode reduzir essas barreiras, pode aproximar as pessoas. É muito interessante, tá? E eu dei o exemplo deles, mas se vocês entrarem, inclusive, no site da Pina, também tem publicações muito bacanas nesse sentido. Museus de arte, às vezes, eles têm um desafio maior do que os museus de história para se aproximar das pessoas. Então, as formas com que eles vão criar ferramentas comunicativas podem ser um referencial para outros museus que têm temas mais aproximáveis naturalmente. Por que eu estou falando isso? Porque é mais fácil a gente entrar no museu de história, no museu histórico, e a gente ver objetos que a gente já criou alguma relação com eles, seja porque tem na família, seja porque viu alguém usando, ou porque aparece em um filme, qualquer coisa assim. A gente estabelece relações mais fáceis. Às vezes, quando a gente entra no museu de arte contemporânea, a gente não consegue estabelecer relações imediatas. E aí, as formas com que esses museus aprimoram os seus processos comunicativos, seja na exposição, seja de outras formas, pode ajudar a gente a melhorar os nossos também, o que é muito bacana. Então, só lembrando todas essas questões e dando exemplos para vocês também fuçarem na internet e conhecerem processos comunicativos e ajudarem vocês a se inspirarem e pensarem em ações para as instituições que vocês estão ou que vocês visitam, é bacana, tá? Então, eu queria agradecer os elogios também no chat, eu sou uma pessoa muito tímida, então eu não sei como agir com elogios, mas obrigada pelo carinho que sempre. Ai. Eu vou deixar à vontade vocês para falarem mais alguma coisa. E eu vou beber mais um pouco de água, porque está muito quente. Vocês estão vendo que eu estou derretendo aqui. Fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer mais alguma observação, comentar mais alguma coisa, lembrar de alguma experiência que teve. Esse é o momento, gente. A gente está num encontro sobre comunicação, né? Então, comuniquem-se. Porque acho que daqui a pouquinho já está até na hora da gente encerrar, né? De qualquer jeito, obrigada a todo mundo pelas participações, pelas ideias, pela conversa. É muito bacana sempre. Espero encontrar vocês no mês que vem, né? Ainda não conversei com o pessoal da comunicação, mas talvez seja o último, porque em dezembro é complicado fazer, né? Na última terça-feira, não sei se vai ter muitos participantes no Natal e no Ano Novo. Mas, enfim, muito obrigada por tudo. Acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe as nossas publicações, fiquem por dentro daquilo que a gente faz. A gente é um museu que eu considero bastante comunicativo. Enfim, obrigada mesmo. Pode falar, Manu. A nossa foto tradicional, vou pedir agora para o finalzinho, pessoal que puder, quem puder abrir a câmera, né? Abre a câmera para a gente tirar uma foto, mas antes disso, eu queria dar 2 avisos. Primeiro, a gente não sabe ainda se novembro vai ter, se ainda vai ser conversado em reunião, né? Porque finalzinho de novembro já vai ser começo, né? Ali de dezembro, as pessoas estão se preparando para o final de ano, para as festas de final de ano, e também a gente tem bastante eventos para acontecer. Queria dar um aviso que a gente vai fazer para a rede municipal, e na verdade a rede nacional, né, de educação, um evento sobre folclore e cultura popular, com a senhora Ângela Savastano, que é a nossa fundadora do CSCP. Esse evento ainda não tem data, mas ele vai acontecer entre os dias 21 e 24, todos vocês receberão um convite.
muito em breve. E visitem o Museu do Folclore, o site do Museu do Folclore também. A gente tem ali algumas publicações, como a Mariana já citou, algumas não, várias publicações, e toda a nossa coleção Caderno de Folclore, ela também é virtual, ela está também disponível em PDF. E sobre, por último recadinho, é sobre os certificados da última edição. A Lu acabou de me falar que não receberam, eu acabei de ver no Simpla, realmente ele não seguiu, mas terminando aqui, eu já vou enviar da edição anterior, que era a primeira parte dessa, e dessa que é a número 2, o que a Mari já assinou para mim, né, Mari, mais uma vez, e a gente já vai enviar os certificados também. Eu gostaria também de contar com vocês que conhecem vários outros museus nas regiões. A gente sabe que aqui participam pessoas de vários lugares do Brasil. A gente sempre teve essa grata surpresa desde a primeira edição do Textas com Museologia, a gente teve sempre um bom público, sempre mais de 30 pessoas inscritas, mais de 20 pessoas participando, que vocês também divulguem para as pessoas, para os núcleos e grupos de museus que vocês conhecem, além dos de São Paulo, para participarem dos próximos. A gente vai, ano que vem, com certeza, vir com uma nova programação, o formato provavelmente continuará sendo o mesmo, mas que divulguem também essa nossa ação para outros museus e pessoas interessadas que vocês conhecem, pessoas que fazem curso de museologia também. E queria agradecer, porque esse projeto, né, Textas com Museologia, desde o começo, eu e a Mari, a gente vem fazendo aí juntas isso, mas sempre com a participação da nossa equipe, que é grande, Luciana, que sempre participou do começo e já foi a nossa estagiária, Janice também sempre participando, as meninas que estão aqui do Museu do Folclore, Marcela, Ingrid, Gabriela, a Vitória, eu vi também a Camila, que está por aí, acho que sim, que são essas. Agradecer a nossa equipe, né, que está sempre nos dando apoio nessa edição, mais uma edição do Textas com Museologia. Bom, está todo mundo aqui que pode abrir a câmera, agora vamos fazer um X, as meninas já tiraram algumas, e agora vamos... deixa eu abrir a minha, né, que eu não abri. Vamos lá, todo mundo diga um X. Ficou ótimo, muito obrigada. Obrigada, gente. A gente vai comunicando para vocês se vai ter a próxima ou não, mas enfim, é isso aí. Em dezembro não tem, porque vai ser dia 26, então não tem nenhuma condição. Mas no ano que vem a gente deve voltar de qualquer jeito. Obrigada pela participação de sempre. E a Eliette sempre com seus alunos participando junto, né, Eliette? Tem um curioso aqui querendo aparecer, mas eu não vou deixar isso, tá bom? Mas pode falar bom dia, tá? Bom dia. Obrigada, gente. Tchau, tchau.